E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites deste domingão e a gente começa analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Brentford contra a equipe do Nottingham. O Brentford surpreendentemente briga pela quarta colocação aqui, vaga na próxima Liga dos Campeões, fazendo um campeonato incrível. Em casa, ótimo desempenho também, 7 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Igor Thiago, principal atacante da equipe, fazendo muitos gols e a maior esperança de gols na partida de hoje. Ele está muito bem, municiado inclusive pelo Dansgaard e também pelo Shade, tá? O Brentford vem numa sequência positiva aqui no campeonato, ficou invicto aqui por 6 partidas, mas vem de uma derrota para o Chelsea, resultado que não refletiu o que foi o jogo não, o Brentford até jogou bem essa partida. O adversário de hoje é o Nottingham, que não vive um momento muito bom na Premier League, aliás, com a vitória do West Ham no confronto desse sábado, o Nottingham está só 2 pontos à frente do West Ham, então ameaçadíssimo de rebaixamento o Nottingham, que está com seu treinador aqui bastante questionado e pressionado para poder dar resultado nessa partida. Time, eu já falei com vocês diversas vezes que o Nottingham tem, então é de se esperar um desempenho um pouco melhor. Hudson-Odoi, Gibbs White e o Igor Jesus, um trio ofensivo de gabarito. O time acabou de conseguir segurar a equipe do Arsenal, venceu o West, adversário direto na luta do rebaixamento fora de casa, e eu acho que o time pode até engrossar as coisas pro lado do Brentford. O que eu quero dizer, pessoal? O Brentford, ele tá num desempenho acima do esperado, e o Nottingham com um desempenho abaixo do esperado. É de se esperar que essas equipes vão ter um desempenho um pouco mais equilibrado, mas embora eu não consiga confiar no Nottingham fora de casa, porque o desempenho do Brentford é muito bom, essa vitória em cotação de 1,80 eu acho um pouquinho baixo também. Eu gosto mais de 1,5, pessoal. Acontece em 90% dos jogos do Brentford e 70% dos jogos do Nottingham. O Brentford fez pelo menos 2 gols aqui, em grande maioria dos últimos jogos dentro dos seus domínios. O Nottingham é um dos times que mais sofre gols fora de casa nessa Premier League, então a gente tem muitas chances para gols aqui nessa partida, e essa é a minha primeira dica do dia, beleza, pessoal? No segundo jogo aqui a gente tem o Crystal Palace recebendo a equipe do Chelsea. A Crystal Palace agora vai poder contar mais com o Guerreiro, seu meio-campo muito bom, mais uma baixa nessa equipe, e o Matetá, o principal atacante do time, já pediu para sair. Então, assim, o último que sair do Crystal Palace que apague a luz. É triste ver um time que foi campeão recentemente, que atingiu suas maiores glórias, sendo desmontado dessa maneira, mas faz parte do futebol também. Os jogadores vão qualidade, né, despertando a atenção de outros times e desempenhando cada vez melhor, né, crescendo, sofrendo propostas e tudo mais. É legal de ver também. Mas o Crystal Palace acaba ficando muito ameaçado e numa pior sequência aqui sobre o comando do seu treinador. E a gente pode dizer que está ameaçado pelo rebaixamento no momento, né? O Crystal Palace já está aqui há 7 jogos sem conseguir vencer. Na Premier League o desempenho é ruim e o time vai ter que se superar hoje para poder enfrentar e vencer o Chelsea, que tá com alguns bons resultados aqui sobre o comando do novo treinador. Só perdeu pro Fulham no jogador onde teve um expulso. Depois disso conseguiu vencer a equipe do Charlton fora de seus domínios e teve a vitória no último jogo aqui, que foi a vitória diante da equipe do Brentford. No meio de semana, uma vitória magrinha por 1-0 diante da equipe do Paphos, onde conseguiu preservar alguns jogadores, e o Cole Palmer segue sendo um jogador dúvida aqui para essa partida, né? Porque ele já não jogou o último jogo, nesse aqui ele também não tá na prévia, e obviamente o ataque do Chelsea fica um pouquinho pior. Mas o Crystal Palace está tendo um desmonte tão grande, o foco do time está todo atrás, o time não está conseguindo jogar bem, que o menos 0,25 do Chelsea acaba a melhor opção aqui. Time que coordena o meio campo com o Caicedo, com o Enzo Fernandes, com o Andrei também, que está jogando muito bem na equipe do Chelsea e vai crescer nesse time inclusive. E o Chelsea para mim tem mais condições de ganhar o meio campo e a partir do meio campo começar a ser mais forte no ataque, conseguir com a sua presença acabar conseguindo derrotar a equipe do Crystal Palace, protegido em caso de empate de metade da nossa stake, beleza? Terceiro jogo, pessoal, o confronto mais legal para mim dessa rodada, que é o confronto do Newcastle contra o Aston Villa. Newcastle se recuperou da derrota sofrida diante do City, com uma vitória na Liga dos Campeões diante do PSV. Antes disso havia empatado com o Wolves 0-0, um resultado decepcionante. Desempenho em casa do Newcastle é muito forte, tá? O time, se eu não me engano, está invicto nos últimos 10, ganhando 8 deles, é isso mesmo, não, ganhou aqui 6 dos últimos 10, com uma derrota em 3 empates. Na Premier League, que eu acho que o desempenho é esse que eu comentei com vocês, deixa eu filtrar aqui pelo desempenho na competição, e a gente tem aqui, ó, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota para o líder Arsenal. Então o Newcastle está muito competitivo e jogando muito bem diante dos seus domínios. O Isa cada vez mais acertado, o Anthony Gordon jogando muito bem,
Ainda tem Murphy com Barnes, com Ultimate, com o Bruno Guimarães jogando muito bem, sendo Tonant e Joelinton. Então o time do Newcastle obviamente é muito forte. Bruno Guimarães é dúvida para o confronto de hoje. Char, Murphy, Livramento e Kraft seguem como baixa. Tá, agora o adversário do Newcastle é um adversário muito digno. O Aston Villa teve uma derrota recente para o Everton fora de casa, só perdeu para Liverpool e Arsenal. É um time que está brigando pelo título, conseguiu uma vitória no meio de semana na Liga Europa e conseguiu avançar aqui, garantir entre os principais 8 da sua competição. Então é um time muito forte e que eu acho que não deve em nada para a equipe do Newcastle. Tecnicamente, um time muito difícil de se bater. O time não vai poder contar com Camará no meio, mas vai ter aqui Tielemans e Bonagarde, Sancho, Rodgers, Buendia, que tá jogando muita bola, e o Oli Watkins, tá? Pessoal, nesse jogo aqui eu vou no handicap menos 0,25 do Newcastle e eu quase fui no dupla chance do Aston Villa, mas as baixas do Aston Villa para mim, elas são muito relevantes. Camará, McGinn, Barkley são baixas hoje, além do goleiro Emiliano Martinez, que tá como questionável, e o Newcastle tá jogando tão bem dentro de casa com essa invencibilidade que eu acho que o menos 0,25 deixa a gente bem protegido aqui. Newcastle é um time safado que só, e o Aston Villa é um time bom, mas essas baixas aqui são muito relevantes e para mim o Newcastle acaba ficando favorito por conta disso. Beleza? Para poder finalizar, expectativa muito interessante aqui para Arsenal e Manchester United, confronto aqui do líder contra o Manchester United, que conseguiu a sua melhor vitória na competição, uma vitória muito imponente diante do City, mais do que vitória, o volume e a gana que o United jogou são aqui para poder deixar esperançoso o seu torcedor. Agora, vai pegar um time que não perdeu para o Newcastle nos últimos confrontos, se eu não me engano são 6 jogos sem conseguir perder, com 5 vitórias e apenas 1 empate, e o Arsenal acabou de bater Inter de Milão fora de casa. O Arsenal simplesmente é imbatível e o melhor time da competição no momento. Vem de 2 empates aqui decepcionantes na Premier League e já viu aqui alguns adversários que estão aí embaixo vencer. Então o Arsenal precisa de voltar e retomar o caminho das vitórias. O United é desse jeito, né? Quando a gente vê ele vencendo e fica com a esperança de que ele vai começar a fazer alguma coisa diferente, ele acaba não conseguindo corresponder. Embora sejam 5 jogos de invencibilidade aqui, o desempenho do Arsenal dentro de casa é absoluto. O Arsenal é favorito, tem boas chances de conseguir a vitória, pode dar até pagamento antecipado, e com 8 vitórias nos últimos 10 jogos, 5 nos últimos 6 entre os times, e o United sofrendo gols aqui em praticamente todos os 10 jogos fora de casa contra a melhor defesa da liga, eu vou na vitória do Arsenal aqui nesse jogo. A Juventus recebe o Napoli, pessoal, e aqui é um caso parecido com o Newcastle com o Aston Villa. Juventus vem tendo um desempenho muito forte dentro de casa, 6 vitórias nos últimos 10, jogando um excelente futebol, vem de uma boa vitória na Liga dos Campeões diante da equipe do Benfica. Inclusive a gente estava nesse menos 0,25 aqui, e a Juventus segue sendo um time muito acertado defensivamente e ofensivamente muito competitivo. O time do Allegri está jogando muito bem, e o Wildes, atacante, Jonathan David, é um time muito interessante, tá? E vai enfrentar o Napoli, que chega numa sequência aqui de 9 jogos de vencibilidade, mas com 4 empates nos últimos 5 jogos. O desempenho do Napoli está caindo porque o time está com uma baixa muito grande de jogadores. Além disso, a sequência de resultados pesa. No último jogo, o empate, o time teve que suar para poder conseguir empatar com o Copenhague fora de casa, e por conta desses motivos, assim como o Newcastle diante do Aston Villa, eu vou no menos 0,25 da Juventus aqui diante da equipe do Napoli, beleza? Para poder finalizar o campeonato italiano, Roma e Milan, confronto muito interessante aqui também, 2 times que estão brigando pelas primeiras colocações. Roma em quarto, joga em casa diante do Milan, 2 fortes defesas também e 2 ataques interessantes, tá? A Roma com 26, o Milan com um dos melhores ataques da competição. A Roma chega para esse confronto aqui, pessoal, com alguns resultados interessantes, algumas vitórias no meio de semana, venceu o Stuttgart de forma confortável. O Stuttgart tá jogando bem, antes disso deu o troco no Torino pela derrota na Copa. Tem alternado aqui vitórias e derrotas, mas o que me chama a atenção é os resultados contra times fortes. Então perdeu aqui para a Juventus, perdeu para a Atalanta, está conseguindo bater em times intermediários. O Milan, por sua vez, vem numa invencibilidade grande já de 6 jogos, perdeu recentemente só para a equipe do Napoli na Copa, está jogando um excelente futebol também, controla o jogo, e o treinador tira leite de pedra aqui nesse time, mas é um time acertado, perigoso, e que eu acho que não pode ser zebra diante da equipe da Roma, não. As cotações estão parelhas, mas dando um ligeiro favoritismo para a Roma. Para mim, melhor pedido aqui, o handicap mais 0,25 do Milan, ganhando metade em caso de empate para um time que pode muito bem conseguir vencer fora dos seus domínios. Borussia Mönchengladbach, Stuttgart, pessoal, confronto interessante aqui também. O Gladbach tá na sua pior campanha aqui desde 2007 ou 2012, se eu não me engano, com apenas 20 pontos. Esse time
se prospectava muito melhor nessa temporada, mas o campeonato tá difícil aqui, o campeonato alemão, só o Bayern tá sobrando mesmo, tá? O time vem numa sequência aqui de resultados oscilantes, né? Conseguiu uma vitória diante de 4-0 do Augsburg, mas tomou uma traulitada do Hoffenheim, 4 gols, 6 gols e depois vai e joga com o Hamburgo e fica 0-0, sabe? É um time que decepciona em casa também, fazendo uma das suas piores campanhas, para enfrentar o Stuttgart, que vem de um baque no meio de semana na derrota por Roma. Mas antes disso, eram 7 jogos de invencibilidade, de um ataque muito acertado e de um time com um volume ofensivo interessante. Stuttgart está brigando aqui por vaga em competição europeia no momento, em quinto lugar, perto do G4, perto de conseguir ir para a Liga dos Campeões, mas vem com esse jogo de desgaste no meio de semana, tá? O jogo aqui, pessoal, é para o cenário de gols mesmo, 2 bons ataques, defesas titubeantes, mais de 2.5 aqui é a melhor pedida e minha dica para esse jogo. Para poder finalizar, campeonato alemão, Freiburg contra Colônia e eu vou apoiar o Freiburg mais uma vez, tá? A gente pegou aquele diante do Hamburgo recentemente, depois a gente foi contra o Augsburg, se eu não me engano aqui a gente foi gols, eu acabei pulando esse jogo. Meio de semana, vitória por 1-0, garantiu a vaga na Liga Europa, venceu o Maccabi e agora briga também pelas primeiras colocações no campeonato alemão, 24, 27, quer terminar aqui em competição europeia. O Colônia, por sua vez, vem fazendo uma temporada aqui bastante oscilante, né? Não venceu nos últimos em 9 dos últimos 10 confrontos, mas conseguiu um respiro aqui diante da equipe do Mainz. A última vitória datava de novembro, tá? E o Colônia realmente desse jeito aqui vai acabar brigando para não cair. O time do Colônia tem uma força de marcação grande, mas acho que cedo ou tarde vai acabar sucumbindo diante do ataque envolvente do Freiburg. O perigo aqui está na questão do desgaste do jogo do meio de semana, mais ou menos 0,25 do Freiburg, que é muito interessante, 1-0, 2-1, acho que a gente perde aqui eventualmente no 1-1 aqui, e o Freiburg é a melhor pedida nesse jogo. Jogo do Flamengo, pessoal, tá incerto aqui em relação às escalações, eu vou deixar um bilhete aí para esse jogo lá no meu grupo gratuito, e aqui eu vou reforçar para vocês a campanha da Esportiva de odd 10 para ter pelo menos um gol. Então, se você está montando banca, essas cotações altas aí são bem interessantes, tá? Então, link no primeiro comentário fixado, odd 10 para ter pelo menos um gol no Fla-Flu, beleza? No jogo do Inter e Grêmio, pessoal, um confronto que eu acho que é muito equilibrado, as cotações estão caminhando para um equilíbrio, e é um confronto que eu acho que vai ser bem truncado, tá? Eu vou recomendar um bilhete, pessoal, vou deixar ele aqui já antecipado para vocês. São 2, na verdade, né? Incluindo o jogo do Inter e o jogo do Galo, mas o jogo do Galo eu tenho uma dica. Primeiro, Inter e Grêmio, 0-0, cravado nesse jogo, tá? 0-0, cravado nesse jogo. E cartões, 2 cartões para cada um dos lados é interessante para bilhete. E eu vou deixar um bilhete aí de uma expulsão para cada lado também, tá? Eu vou combinar 0-0 Inter e Grêmio com 0-0 Atlético e Cruzeiro e expulsão em Inter e Grêmio com expulsão e Atlético e Cruzeiro. Atlético e Cruzeiro deve ser um jogo bastante pegado, pessoal, mas deve ter um jogo de movimentação também, já que são times que exploram bastante as laterais. O Cruzeiro acabou de fazer um jogo diante do Democrata, onde o Cruzeiro teve absurdos 19 escanteios. Na última vez que jogou contra o Atlético, o Cruzeiro teve 15 cantos. O Atlético tem o seu refúgio também com seus laterais. E a prospecção de cantos no jogo do Atlético também é interessante. Então o over cantos nesse jogo aqui para mim é a melhor pedida, jogo do Atlético e Cruzeiro. E eu vou deixar também no bilhete aí, né, tanto 0-0 quanto o cartão. Tranquilo, pessoal? Então esses são os meus palpites para esta rodada de domingo. E eu pergunto você quais os seus, comente aqui, beleza? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Não deixe de ir no grupo do primeiro comentário fixado, grupo gratuito, onde a gente analisa as melhores supercotações. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para vocês neste domingão.